Bom dia, todos e todas. Vocês me escutam Bom bem? dia. Se puder. Bom dia, escuta sim. Bom dia. Pronto, perfeito. Obrigada, pessoal. Vamos iniciar aqui, né, nossa apresentação. A gente aguardou uns minutinhos mais para que os estudantes conseguissem entrar mesmo, né, para a gente conseguir que o pessoal veja a apresentação completa. Mas agora vamos começar. Tá? Meu nome é Cássia Guedes, eu sou analista de processos aqui do Escritório de Processos e Projetos da nossa universidade. Né? Eu estou aqui com minha coordenadora também, está participando aqui, Cristina Weber, né? Ela vai estar aqui com a gente, vai estar principalmente também me ajudando, monitorando o chat, então qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar, que ela vai, né, me interrompendo aqui, me ajudando com essa comunicação, tá? E nós fazemos parte de um grupo de trabalho vinculado à Unidade de Desenvolvimento Organizacional, aqui da UNEB, e nós estamos responsáveis, né, por essa implantação do BAGOV na nossa universidade, tá? Então, eu vou começar a explicar aqui. Hoje, nosso público principal são os nossos estudantes, né? Por quê? Porque existem duas etapas. Existe a etapa de solicitação, onde o estudante ele vai entrar no portal e vai fazer o pedido dele, e, posteriormente, existe a etapa de atendimento por parte do departamento. Então, hoje, a gente vai abordar aqui o passo a passo, né, que o estudante vai fazer, quais são os benefícios, como é que funciona. Acredito que nossa apresentação não vai ser muito comprida, porque é bem intuitivo, né, é bem objetivo, então é mais para apresentar vocês, para vocês compreenderem tanto os alunos, né, que já não são novos, né, que já estão na nossa universidade, quanto os novos que estão entrando agora nesse semestre, inclusive todos sejam, né, muito bem-vindos e bem-vindas, principalmente porque antes esses processos eram feitos de outra forma, né, que está sendo desativada. Então é importante a gente ter esse momento para vocês saberem que isso mudou e que se tiver qualquer dúvida, qualquer erro, qualquer questão, para vocês saberem também qual vai ser o canal de comunicação com a gente, tá? Eu vou pedir também para vocês, quem já botou, já vi que tem um pessoal já colocando, então eu vou pedir para vocês colocarem no chat, principalmente os estudantes, né? De onde vocês são, de qual departamento vocês são e o curso que vocês têm vínculo, né? A gente preferiu deixar aqui aberto para que os estudantes, né? Muitas vezes entram com suas contas pessoais, então para a gente facilitar a entrada de vocês, né? A gente não está identificando perfeitamente aí. Então eu peço que vocês coloquem no chat, né? O departamento e o curso de vocês, para depois a gente levantar essas informações aqui, tá? Então, mais uma vez, obrigada. Vocês podem, no final da apresentação, a gente vai ter um momento onde eu vou falar as principais dúvidas, vou ler as dúvidas, né, que vocês colocarem no chat, mas se vocês forem tendo dúvidas, à medida, né, que a apresentação for acontecendo, vocês podem colocar no chat, né, que a Cristina vai me ajudar, e ao final a gente para aqui e responde todas as dúvidas de vocês, tá? Então, eu vou iniciar aqui nossa apresentação. Deixa eu ver se está compartilhando. Tá aqui. Pronto. Então, pessoal, o BA, né, .gov.br é uma plataforma que é um portal online, né, acessível pelo navegador, e ele é uma ferramenta que não é só da universidade, é uma ferramenta do governo do estado da Bahia, né, que está sendo implantada, né, faz parte do programa do estado, que todos os serviços, né, oferecidos pelos órgãos, né, do estado sejam inseridos, né, nessa ferramenta, nesse portal, e é muito útil, né, além de ser um local centralizado para que vocês possam pedir todas as suas demandas, né, também vocês vão ver que existem benefícios, né, para o usuário, além de ser bastante intuitivo, qualifica, você vai saber em que etapa está, né, tem todo o histórico, enfim, vou apresentar aqui para vocês. Então, isso veio para apoiar e qualificar os atendimentos que a universidade faz para o estudante. Aí tem aqui no título, né, via Sistema Eletrônico de Informações SEI Bahia. Para você, estudante, pode não estar familiarizado com esse termo. O SEI Bahia, né, que a gente chama, é o sistema utilizado pelos órgãos do Estado, a maioria dos órgãos do Estado, para tramitar processos, né? Então, antes os documentos eles eram em papel, hoje em dia, a grande maioria, menos que exista
alguma necessidade, né, de ser um documento impresso, eles são todos digitais e são tramitados, né, são movimentados através desse sistema SEI Bahia. E antes, né, vocês estudantes, para interagir com esse sistema, para fazer pedidos, tinham que fazer um cadastro mais complexo, e agora com o BAGOV não precisa mais, né? Vocês vão fazer o pedido no portal BAGOV e o próprio sistema integra com o nosso e gera o processo automaticamente, onde os departamentos, né, os nossos servidores aqui da universidade, vão trabalhar e vocês vão recebendo essas notificações. Então, só para vocês entenderem, né, essa relação entre o BAGOV, que é onde o aluno vai entrar, um estudante, e o SEI Bahia, que é o sistema onde os servidores da universidade, de fato, trabalham, né? Inclui os documentos e tudo mais. Bom, então, atualmente, como é que funciona o atendimento ao estudante? Nós temos, né, o protocolo, que nunca vai deixar de existir. Então, sempre, né, existe a possibilidade do estudante comparecer presencialmente, né, seu protocolo do seu departamento, preencher, né, um requerimento escolar, que é o documento de abertura de qualquer solicitação que o estudante vai fazer no formulário. E quando é um serviço que precisa apresentar documentos, né, adicionais, então o estudante também apresenta esses documentos para que o protocolo registre. Então, o protocolo recebe, né, os documentos do aluno e o próprio servidor é quem insere no SEI Bahia, que é esse sistema de documentos. E passando para dar mais autonomia para o estudante, a gente tem a versão digital, onde o estudante não precisa dar entrada pelo protocolo, né? Ele pode dar entrada pela internet. Então, nós tínhamos, né, o peticionamento, que era justamente uma forma de vocês se cadastrarem no SEI Bahia como usuário à parte, para poder interagir com o SEI, fazer seu pedido no SEI, né, para ele entrar automaticamente no sistema da gente, né? Mas isso está sendo descontinuado, né? Exigia um processo mais burocrático de habilitação, não tinha alguns benefícios, como a gente vai ver aqui pela frente, de vocês estarem cientes, né, e serem notificados de algumas coisas. Então, está sendo migrado, né? Todas as solicitações que estavam disponíveis nesse módulo estão sendo migradas para o BAGOV, né? Eu não digo que já migrou todas, porque tem uma que a gente ainda está, né, implantando, mas falta apenas um processo para migrar do módulo de peticionamento, que é o módulo anterior, para o portal BAGOV. Todos os demais serviços, eles já estão disponíveis no portal BAGOV, né? Nós hoje temos 53 serviços disponíveis, e quando a gente fala serviços, né, vocês podem, pode ser uma palavra que não está muito bem no cotidiano, né, do estudante, mas o que seria um serviço? Então, nós temos diversos serviços como solicitação de comprovante de matrícula, solicitação de histórico, solicitação de trancamento, até de ajuste de matrícula, de apresentação de algum dado seu no sistema acadêmico. Então, às vezes a pessoa muda o nome, então você quer atualizar algum dado seu, ou o endereço, alguma coisa. Então, existem tudo que você precisa solicitar, né? Os serviços, né, que vocês solicitam, e a UNEB, né, o departamento, ele executa para vocês, né, aproveitamento de atividade complementar, enfim, tem uma lista, né, depois eu vou mostrar para vocês no site, de serviços, né, então quando eu falar serviços, são essas coisas que o estudante precisa pedir para a universidade, tá? Então, um ponto de atenção aqui, né, que a gente colocou, é que o último processo, né, está com previsão aqui para ser desativado, né, no final desse mês de março, do módulo de peticionamento. Então, para os alunos, né, que já estavam na universidade, que já estavam acostumados a utilizar o peticionamento, então não se assustem, né, mas os serviços da UNEB estão sendo removidos de lá, e agora tudo vai ser via BAGO, tá? Não deve ser usado, esse serviço que está lá ainda, não deve ser usado para solicitar outros serviços, tá? Então, às vezes, pode ser que você já pedia por lá e aí sumiu aquele serviço, e agora você vai usar o que está lá disponível, mas no texto você quer colocar outra coisa. Isso já não pode, não é uma boa prática, e não podemos encaminhar, né? Não vai ser possível encaminhar esse serviço, né? Porque isso tudo existe uma tramitação oficial dizendo que agora aquele serviço é ofertado em determinada plataforma, então tem uma série de normas que a gente precisa seguir. Então, está disponível o serviço, só que agora no BAGO, tá? Então, só reforçando, né, para quem já conhecia o módulo de peticionamento, que era o antigo, né? Então, 30 de março está prevista, né, a desativação total desse módulo.
Todos os serviços serão migrados definitivamente para o portal BHGov, então não vai voltar, né? Tudo agora vai ser no BHGov. E o acesso de usuário externo continuará funcionando para assinaturas. Existem alguns pontos específicos que ainda, isso depois deve migrar também para o BHGov, mas não é nesse momento, que é que permite que o aluno assine algum documento criado pelo departamento. Então, geralmente, isso é muito específico, coisas muito específicas. Então, quando tem um termo de monitoria, ou então quando é feita a colação de grau já na saída, que é online, e aí precisa assinar a ata, mas são pontuais. Então, nessas questões pontuais, talvez você ainda precise acessar o usuário externo, porque você pode precisar assinar algum documento, mas isso é muito raro e a tendência é justamente que isso também seja migrado, essa parte de assinatura, para o BHGov. Então, só vai ficar funcional para essa parte de assinatura e os demais já vão estar tudo no BHGov para você poder solicitar os serviços, tá? Então, falando aqui do BHGov, os principais benefícios, né? As principais mudanças da forma antiga de solicitação para essa nova. É que não precisa de processo de habilitação de usuário externo, né? Então, antes você precisava fazer um processo mais burocrático, você precisava enviar seus documentos, comprovante de endereço, um termo, você precisava assinar, às vezes dava problema na assinatura, na autenticação dessa assinatura. Então, funcionava, mas era um passo a passo um pouco mais demorado, vamos dizer assim, para poder você conseguir o acesso. Enquanto com o BHGov, não. O cadastro é muito simples e você pode até acessar utilizando o GovBR, né? A mesma assim. Não mentira. Pronto. Então, você pode acessar usando essa mesma senha, o GovBR, que é também, né, uma plataforma governamental, né, federal, mas integra aqui com o BHGov. Então, se você já tiver acesso, né, todo cidadão tem acesso, né, ao GovBR, você pode estar realizando o seu acesso com essa mesma senha, não precisa criar. Mas se não tiver, ou se preferir criar um cadastro específico no BHGov, você pode também criar no site. Outra questão importante, né, e muito atual, vamos dizer assim, é que o BHGov ele dá atualizações via WhatsApp, tá? Ele vai dar no portal, se você entrar no site, sempre vai ter lá todo o passo a passo do seu processo, você pode entrar a qualquer momento, mas como um extra, ele também envia atualizações via WhatsApp. Então, existem, vou chamar de marcos, né? Existem, pontos, pronto, marcos mesmo. Então, existem, durante o processo que você vai pedir de solicitação de histórico, vamos supor. Então, vai ter uma etapa, por exemplo, de análise, vai ter uma etapa de deferimento. Então, quando estiver em análise, o setor competente estiver lá analisando, né, se você tem direito a solicitar aquilo, se está tudo ok para emitir esse documento, ele vai colocar lá um gatilho, vamos chamar assim, um documento que vai ser um gatilho, que vai te informar, vai chegar no seu WhatsApp, olha, seu processo já está sendo analisado. Ou então, olha, já está pronto, o documento já está disponível. Ou então, olha, tem uma pendência, esse documento que você enviou está ilegível, ou então faltou, ou então vai esclarecer algum ponto. Então, isso facilita porque é uma forma de você não precisar entrar no site para poder ver, né, se teve alguma atualização. Você vai receber no seu WhatsApp uma mensagem automática e aí você, deixa eu entrar para ver como é que está aqui, se está pronto, se tem uma pendência e tudo mais. Outro ponto é que a solicitação é enviada direto para o seu departamento. Então, antes, nossa UNEB, né, é multicamp, hoje nós temos 26 campi, né, e alguns ainda com mais de um departamento, então nossa universidade é bem grande. E antes, na forma anterior, todas as solicitações precisavam ir para uma unidade que fazia o encaminhamento para os diversos departamentos. E por mais que isso seja monitorado constantemente, é uma etapa a mais, né? Porque não chegava direto para o seu departamento. Passava por essa triagem, vamos assim dizer, dessa triagem ia para o seu departamento. E agora não. A partir do momento que você terminou sua solicitação no portal, já vai estar gerado o seu processo na mesa do protocolo do seu departamento. Então, isso traz mais celeridade também ao processo, tá?
o requerimento já vem preenchido com informações do sistema acadêmico. Então, quando você vai presencialmente, ou então na forma antiga, né? Você precisava preencher todos os seus dados, qual era o curso, tudo mais. Então, é uma facilidade também, porque como há uma integração com o sistema acadêmico, então, quando você entra, que você vai pedir um serviço, ele vai no nosso sistema acadêmico, o BHGov, ele olha, essa pessoa é realmente aluna da UNEB? Está com a matrícula ativa? Esse serviço que ela está pedindo, ela pode pedir? Então, por exemplo, né? Se você é um aluno que já se formou, tem serviços que você pode pedir, mas tem serviços que é só para alunos que estão matriculados com matrícula ativa. Então, ele faz esse link também. Então, como ele traz muitas informações, ele já traz preenchido também, por exemplo, o seu departamento, que você tem vínculo, então você só vai selecionar, porque você pode ter até vínculo com mais de um departamento ou com mais de um curso. Você pode ter feito mais de um curso, fez uma graduação e agora está fazendo uma pós, ou começou um curso e agora transferiu para outro. Enfim, então pode ser que você tenha vínculo com mais de um departamento e mais de um curso. Então ele vai trazer o que você tem de vínculo. Se você tiver só um, você só seleciona, né, aquele. Se você tiver mais de um, você vai escolher a partir de qual dos dois, né, ou dos quantos tiverem, você vai estar fazendo aquele pedido. Você está pedindo como aluno do curso A ou você está pedindo como aluno do curso B. Então, ele já traz esses registros para que você selecione lá. Então, e é mais prático, mais rápido e transparente. Eu vou mostrar aqui a seguir as telas, tá? E são poucas telas, são 3 telas apenas para você fazer seu pedido. Então, é mais prático, mais rápido, né? E transparente, porque justamente você vai ter acesso a saber em que etapa vai estar o seu processo. Eu vou pedir aqui, né? Até botei aqui piscando, que quem estiver participando, por favor, responda a enquete que a gente colocou fixado aí no chat do Team, tá? É rapidinho, não demora nem um minuto. Eu coloquei no chat que responde em um minuto, mas acho que não demora nem um minuto. São só 3 perguntinhas, tá? Que vai ajudar muito a gente a saber do uso de vocês sobre o GovBR, né? E sobre o BHGov, para que a gente possa continuar melhorando aqui os nossos serviços, tá? E a forma como a gente oferta isso para vocês. Eu vou deixar aqui só rapidinho também o QR Code. Pode facilitar, eu já vou passar. Pode facilitar principalmente para quem não está conseguindo acompanhar agora, que está assistindo gravado. Então é só pausar e ler aqui e você pode também, por favor, responder essa enquete, tá bom? Então, a gente vai seguir agora para o passo a passo que você, estudante, vai fazer no portal agora, né? Vamos lá. Então, Peço o uma primeiro... pergunta. Opa. Quem falou? Oi, Diogo. Oi. Normalmente Diga a aí, gente Diogo. solicita a complementação de carga extra, né, curricular. Era normalmente pelo protocolo, né, que eles tinham a data certa e agora é pelo Gov. Tem data específica, igual no presencial antigo, ou fica livre para qualquer momento a gente poder lançar essas horas extras lá no Gov? Pronto. Perfeito. Pronto, Diogo, né? Diogo continua tendo prazo, tá? A questão é que o portal BHGov, ele não vai bloquear que você peça, mas o processo da instituição, ele continua sendo o mesmo, né? Antes de todo semestre começar, se eu não me engano, até anual, a gente publica uma resolução com o calendário acadêmico, né? E no calendário acadêmico tem os prazos. Então, caso o aluno peça alguma coisa fora do prazo, isso vai ser registrado, esse pedido, mas vai ser indeferido pelo departamento por ter solicitado fora do prazo. Então, a ferramenta, né? Ela não vai barrar, mas quando chegar de quem realmente analisa se isso procede ou não, não vai passar porque está fora do período do calendário acadêmico, tá? Então, tem que estar atento aos prazos mesmo do Tá calendário, certo. tá? Entendi, obrigado. Cassinha, você me permite só fazer um complemento, por favor? Porque essa Claro. questão que o Diogo traz, né, do prazo, ela não é uma questão exclusiva do BHGov, né? No SEI, no módulo do peticionamento, também o sistema, ele não tem ainda essa tecnologia de bloquear conforme as atividades, né, previstas no calendário acadêmico, conforme as janelas, né, previstas no calendário acadêmico. Então, isso era assim no SEI,
isso também está dessa forma, né? Esse comportamento ele também está no BAGOV, mas são questões que a gente vem trabalhando aí com SAEB e PRODEB, né? Que são os órgãos que fazem o gerenciamento desse projeto, para que a gente melhore também, né? E trabalhe aí, pelo menos com alguns avisos, enfim, né? Acho que algumas coisas a gente até coloca, né? Que assim, na própria descrição do serviço, Cássia vai mostrar para vocês com mais detalhes, que aquele serviço ele pode ser solicitado a qualquer momento, ou se não, ele tem uma janela específica definida no calendário, né, que aprovado no CONCEP. É isso. Tá bom, obrigado, Cristina. Perfeito. E como é uma ferramenta, né, que não é uma ferramenta da UNEB, ela é de todo o estado, então agora que os serviços das universidades, né, não são só serviços da UNEB, mas das 4 UEBAs, né, universidades estaduais, né, do estado da gente, estão sendo implantados, é que vão se percebendo algumas necessidades que é dos estudantes mesmo, né, da natureza da nossa instituição, e aí é que a gente vai construindo, né, essas melhorias e ajustando o que é possível para atender o caso de cada serviço, né? Então, voltando aqui, né, o passo a passo, ele começa acessando o portal BAGOV, né? Então, vocês vão no navegador de preferência de vocês, acessar, né, www.ba.gov.br, vai abrir aqui o portal, né, essa página. Depois aqui eu vou abrir o portal, né, o navegador aqui, para a gente dar uma olhadinha. Né? Não vou conseguir executar o passo a passo, porque talvez até alguns, porque já fui aluno da instituição, mas não estou com a matrícula ativa. Mas só para vocês verem que é bem simples de pesquisar, depois eu vou mostrar no próprio site. Mas aqui, então, né, no portal, vai ter no canto superior o botão de entrar ou de cadastre-se, né? Você pode clicar e entrar mesmo, e vai abrir aqui do lado, né? Entre na sua conta. Então, você pode também, se você já tiver um cadastro, né, como eu falei, no BAGOV, você pode entrar com o seu CPF e sua senha, ou você pode diretamente, sem criar cadastro, usar a sua senha GovBR, tá? Para onde ficar esse acesso. Então, quando você entrou, você vai ter acesso a visualizar todos os serviços do estado que estão já disponíveis, né, no portal. Então, para identificar os serviços da UNEB, eu sugiro que você digite o serviço ou digite até UNEB, porque todos os serviços vai ter solicitar tal coisa, tracinho UNEB. Então, uma forma de filtrar todos os serviços da UNEB que estão disponíveis é você pesquisar por UNEB e vai abrir a lista com todos os serviços nossos, porque às vezes pode ser que você pesquise até por um nome e lá está um sinônimo, né? Então, acho que essa pode ser, né? Principalmente para quem vai acessar a primeira vez, né? Depois que a gente já está habituado, isso facilita muito. Mas depois, né? Ou no começo, a primeira vez, pode ser que o termo que você está usando está escrito lá de uma forma diferente, então basta selecionar o NEB, que você vai ver toda a listagem, né? Se você já souber o que você vai solicitar, então, por exemplo, eu já quero digitar lá, solicitar história escolar, vai aparecer, eu já clico, já vai direto para a página do serviço também. Não precisa pesquisar a lista para depois pesquisar o serviço. Mas se você já souber qual é o serviço, você já pode pesquisar direto por ele e já vai para a página daquele serviço, tá? Pronto. E aí, depois que a gente entra na página do serviço, a gente clica para mais informações sobre o processo. Então, como a Cristina falou, é um descritivo que tem mais informações sobre aquele processo, né? Então, aqui é o nome do serviço que a gente solicitou. Aqui vai ter quais são as etapas. Geralmente, a maioria dos nossos serviços tem apenas uma etapa, que é a solicitação mesmo. E aqui no final tem quer saber mais. E vai ter um link, né? Clique para mais informações sobre o serviço. Quando a gente clica, abre justamente uma outra tela, né? Com mais informações, né? Com mais detalhes sobre aquele serviço, caso você precise, né? Vê-la. Então, seguindo, a gente vai solicitar. Então, aqui vai ter o nome do serviço, né? Como eu tinha mostrado na tela anterior. E em quais as etapas. Se a gente clicar em iniciar, ele também vai apontar para cá. Então, tanto pode clicar em iniciar, quanto pode vir aqui em etapas, né? Etapa 1, solicitar, nesse caso aqui, só hipotético nessa tela, tá um aproveitamento de atividades complementares, por exemplo. Então, a gente clica em solicitar. Depois, a primeira tela, a qualidade está um pouquinho defasada aqui, mas dá para ver. É basicamente uma tela
que vai estar te falando da notificação e envio de documentos de WhatsApp. Então, você vai apenas nessa tela informar o seu número de WhatsApp para que você possa receber as notificações daquele serviço, tá? Então, se você, toda vez que você for abrir um novo serviço, você vai poder atualizar esse número aqui, tá? Para poder receber as notificações. Se você mudar de número, se botou o número errado, na próxima você pode corrigir. Se colocou o número errado e deu entrada no processo, aí, infelizmente, você não vai receber as notificações, mas você pode continuar entrando no portal, que vai estar tudo no portal. Não impede, né, o serviço de caminhar, não. Depois que a gente preenche o número do WhatsApp, a gente preenche o requerimento escolar, vamos assim dizer, que antes era um formulário, né? Se vocês forem presencial, vai ser um formulário em papel, mas aqui é uma versão, vamos dizer assim, digital do requerimento escolar, onde já vai vir com algumas informações preenchidas, né? Então, como a gente falou, ele vai buscar no sistema acadêmico, então já vai vir com seu nome completo, nome social, CPF, telefone, o seu e-mail. E aí, dados do requerimento, alguns campos aqui. Então, departamento, você vai selecionar, vai aparecer só os departamentos que você tem vínculo. Curso, a mesma coisa, você vai selecionar só o que você tem vínculo e o que você está dando entrada. Então, um exemplo, se eu vou solicitar história escolar e eu tenho 2 cursos, para qual curso eu estou solicitando esse histórico? Então, você vai selecionar o curso que você está dando entrada naquele serviço. A matrícula, né? Também, e aqui o último campo que é aberto para a digitação, né? Aí tem, insira aqui a justificativa sobre o objeto do requerimento. Então, aqui é onde você descreve, né, com suas palavras, o que você está pedindo. Algumas coisas são mais objetivas, né? Mas você pode tanto justificar como dar mais detalhes. Então, por exemplo, no serviço de trancamento de matrícula, né? Você vai ter que dizer se é uma disciplina, qual é a disciplina, qual é o código da disciplina, né? Se for, enfim, em solicitação de atividade domiciliar, você pode querer relatar aqui, né, o motivo, mais ou menos, o porquê, qual o período que você precisa, enfim. Para cada serviço, nas orientações, vai ter lá o que é que você precisa informar, né? Às vezes você vai só solicitar e justificar porque está solicitando, e algumas vezes você vai precisar escrever informações adicionais. Como eu falei, se você vai trancar uma matéria, você tem que dizer qual é a matéria, o conteúdo da matéria, né? O motivo porque está trancando aquela matéria, né? Mas é um campo aberto onde você pode digitar o seu pedido. E aí a gente aperta em avançar, né? Pronto. Basicamente, seu processo foi gerado e está na mesa do seu departamento, né? Um passo aqui, deixa eu voltar aqui. É porque esse serviço aqui não tem. Mas, justamente, está aqui escrito, né? Além de preencher isso aqui, se for um serviço onde você precisa anexar algum documento, vai ter abaixo o botãozinho de anexar, né? Anexar documento, você vai clicar e anexar como qualquer outro site, né? Você vai anexar, então, por exemplo, se for de aproveitamento de atividade complementar, você vai anexar os certificados, né, que você precisa. Se for alguma questão que você precisa anexar um atestado médico, você vai anexar seu atestado. Então, conforme o serviço que você vai solicitar, alguns precisam de anexos, né, que você envie comprovante, justificativa, alguma coisa, e outros não. Então, quando for um serviço que precisa de anexo, vai ter abaixo aqui um botãozinho para você anexar os documentos necessários, tá? Assim, a Liliane levantou a mão, acho que tem uma dúvida, né, Liliane? Pronto, pode Sim, falar. sim. Eu abri aqui na página onde tem solicitar aproveitamento de atividades complementares. Eu não consegui a do histórico escolar. Como é que eu faço para retornar e chegar no histórico escolar? Pronto, eu vou mostrar no final, mas é só você voltar na barra de pesquisa e pesquisar por histórico escolar. Deve aparecer o serviço de histórico. E nesse aqui que eu abri, que é aproveitamento de atividades complementares, solicitar o serviço, se eu precisasse de alguma. Não é o caso agora, né? Não entendi, desculpa. Se você precisasse de algum, ok. Como eu selecionei aqui, solicitar Sim, aproveitamento de atividades complementares, esse item se refere sim. a quê? Pronto. Atividade complementar, geralmente os cursos eles pedem que, além das aulas, né, que você assiste mesmo nas disciplinas, que você faça horas complementares. Então, geralmente tem um exemplo, né?
200 horas de atividade complementar. Então, ao longo do curso todo, você tem que ir fazendo, por exemplo, participando de palestras, de cursos, aí vai a variação, se precisa dessas horas e quantas horas são, aí vai de acordo com cada curso, né? Aí teria que ver com o seu curso, mas isso ao longo do curso todo, aí à medida que você for fazendo, você precisa apresentar isso para a universidade. Então, a aproveitamento de atividades complementares é isso, é você dar entrada, anexar, né, os certificados comprovando que você participou de curso, de palestras e tudo mais. E aí a universidade recebe e valida e computa essas horas que você precisa adicionalmente. Mas é só sob demanda, não é uma coisa obrigatória que você precisa fazer hoje. É que eu usei como exemplo aqui da apresentação, mas não é nada que você precise fazer hoje, tá? Ok. Cássia, mais uma pergunta, aliás, na verdade, duas. Os estágios vinculados à universidade em que o diretor assinou, eu não preciso lançar como horas extras ou precisa também ser lançado nesse novo sistema? Assim, Aí, você diga me aí. permite responder? Porque essas informações, o que a gente está tratando aqui, né, gente? É sobre a ferramenta, é como a gente vai fazer com que a solicitação que antes era disponibilizada, né, pela ferramenta do SEI, no módulo do peticionamento, agora ela está no BAGOV. Mas essas questões do que a gente precisa mandar, da forma que a gente precisa mandar, enfim, vocês vão precisar sempre do apoio da coordenação acadêmica, da secretaria acadêmica, né, de vocês, porque eles vão orientar conforme a necessidade, conforme a realidade de cada curso, né? Ah, entendi. Então, assim, Então continua a mesma coisa lá, só que mudou mesmo foi a ferramenta de como a realizar o forma, processo. exatamente, Diogo. Só mais uma pergunta. A Cássia falou que tinha duas formas de login. Eu tenho os dois. Em qualquer um dos dois que eu entrar, vai aparecer porque está vinculado ao meu CPF ou pode dar concomitância entre os dois acessos? Pronto, é vinculado ao CPF. Então, qualquer uma Ah, das duas vai puxar perfeito. seus dados. Então, obrigado. E Cláudia Agora, também, Cláudia. Cassiano. Cláudia. Diga aí, Cláudia. Se você está falando, a gente não lhe ouve, Cláudia. Não sei se seu áudio está com algum problema ou só fechado mesmo. Pronto, Tá vamos lá. fechado, desculpa. Bom dia. Eu sou aluna concluinte do curso de Educação Física e eu fui orientada a abrir uma conta SEI, né, para fazer a colação de grau, né, que no caso está agendada para final do mês agora. Minha dúvida é, eu preciso fazer algum procedimento também no sistema Gov, da BAGOV, ou vou fazer todo o trâmite apenas pelo SEI, sistema SEI? Pronto. Se o departamento orientou que você fizesse o cadastro no SEI, né? Então, faça, né? E orientação do seu departamento. Por quê? Como eu expliquei no comecinho, aí eu não sei se você já tinha conseguido entrar, a gente está desativando o SEI para solicitações, mas por enquanto, quando é necessário assinar um documento, né, no SEI, ainda está sendo pelo peticionamento antigo, né? Então ele não vai ser usado mais para solicitar nada, ele vai ser usado para assinar documentos, até que a gente transfira isso para o BAGOV. Então, o que provavelmente está acontecendo é, como pediram para você habilitar, é para você, depois da colação, assinar a ata da colação de grau, certamente vai ser isso. Então, hoje, isso ainda é pelo antigo, tá? Então, porque ainda não estamos com a assinatura ainda no BAGOV. Então, não se preocupe, né? Pode seguir a instrução do seu departamento, tá? Que eles vão te orientar direitinho. Se eles orientaram para fazer lá, então você pode fazer, que provavelmente vai precisar fazer a assinatura. Então, no caso, a solicitação de diploma, certificado de conclusão seria pelo sistema BAGOV, né? Não mais pelo SEI. Somente a assinatura Perfeito. da ata de conclusão que seria pelo SEI, é isso? Perfeito, isso mesmo. Tá, ok, então, obrigada. Nada. A gente tem mais Nathalie e Sueli nessa ordem, e aí eu vou propor que a gente dê continuidade e inscreva para um novo bloco de perguntas quando Cássia finalizar a apresentação do BAGOV. Nathalie, se você tiver com o áudio disponível, por favor.
Pode falar, Natália. Bom dia. Bom dia. Então, eu tenho uma dúvida. Esse processo aí é só para conseguir o histórico escolar, o certificado de conclusão, né? Qual é o processo? Desculpa, você pode repetir? É que falhou um pouquinho para mim. Esse processo aí é só para conseguir o certificado e o histórico escolar, né? Pronto. Existem várias coisas que você vai poder pedir, tá? No final aqui, eu vou abrir o site para a gente ler alguns pedidos, mas não somente para documentos quando você vai concluir. Se você precisar de um comprovante de matrícula, que geralmente é uma coisa mais recorrente, vai ser pelo BAGOV. Se você precisar de um ajuste de matrícula, né? Talvez agora as matrículas já estejam todas certinhas, porque o semestre já começou. Mas quando for período de ajuste de matrícula, pode pedir pelo BAGOV. Então, não só coisas de concluintes, né? Mas durante o próprio curso pode ter demandas que você vai precisar pedir à universidade se você quiser trancar uma disciplina. Então, vai ser pelo BAGOV. Então, no final, eu vou mostrar uma lista para você ter uma noção, né? Mas o histórico, sim, o diploma, sim, a certificado de conclusão de curso, sim, mas também outras coisas que vão acontecendo durante o seu curso, você vai poder solicitar pelo BAGOV, tá? O comprovante de matrícula, como é que faz? Pronto, vai ser pelo BAGOV. Você tem, né, no seu portal acadêmico, você vai poder gerar, né, um PDF, eu acredito, do seu comprovante, mas não vai ter assinatura, né? Então, se você precisar, às vezes depende do para que você vai precisar. Se você precisar de um comprovante de matrícula assinado pelo departamento, aí você vai pedir pelo BAGOV, né? Aí você vai entrar, solicitar, preencher seus dados, enviar, o departamento vai receber e vai disponibilizar para você o seu comprovante. Mas vai ser pelo BAGOV também. A gente pode depois até, quando o Cássio entrar, né, na solicitação, no portal mesmo, mostrar, né, que assim, a quantidade de serviços que estão disponíveis ali, tem um número grande de serviços que já migraram para o BAGOV, e a gente pode fazer uma simulação ali né, só para mostrar como seria a solicitação de um comprovante de matrícula, né? Como a Cássia falou, a matrícula, embora ela tenha sido aluna UNEB, né, ela se formou pela UNEB, no Campus 1, mas a matrícula dela já está inativa. Então, o comprovante de matrícula é um serviço disponível para alunos matriculados, né? Então, ela não consegue ver, ela não vai conseguir executar na totalidade para vocês, tá? Mas o uso da ferramenta em si, ela é bem intuitiva, tem um ponto também que tem um aplicativo, BAGOV, que se vocês quiserem, podem baixar no celular de vocês. Às vezes facilita um pouco a questão de comunicação, eu já tiro foto do anexo que eu tenho que inserir, enfim, pode ser que seja interessante, aí avaliem se vocês conseguem fazer uso desse recurso, tá? Nathalie também está inscrita aqui, e depois Cassinha segue. Foi a Nathalie que falou, acho que a outra pessoa desistiu. Foi Sueli, tá certo. Era Sueli que estava com a mão levantada aqui. Não sei se Sueli quer ainda fazer alguma pergunta. Senão a gente Bom segue. dia. Bom dia. Eu quero fazer uma pergunta, mas eu posso deixar para o final. Deixa para continuar Tá, com ok. essa viu? Tá certo, Sueli. Obrigada. Pronto. Então, vamos seguir aqui. Já está perto do final aqui, viu, gente? Porque é isso. A solicitação para qualquer serviço, ela é bem simples. Eu vou até voltar aqui algumas telas. Ela é isso aqui. A partir do momento que a gente pesquisar o que a gente quer, a gente vai abrir essa tela aqui, que é a tela do serviço, clicar em solicitar, depois vai abrir a tela onde a gente só vai fazer aqui o quê? Colocar nosso número do WhatsApp, correto, né? Para garantir que vai receber as nossas notificações. Em seguida, preencher aqui o requerimento escolar, que a maioria das informações já vão vir coletadas no sistema acadêmico. O principal mesmo é você escolher, né? Se você tiver mais de um curso, e descrever a solicitação e apertar enviar. Se tiver anexo, vai colocar anexo. Então, a base para qualquer serviço que a gente vai fazer, a maioria é isso. Primeiro, você vai dizer, iniciar, colocar seu WhatsApp, né? Preencher o seu requerimento escolar, se tiver anexo, anexa, enviar, pronto, é isso. Então, as telas, né, apesar de serem serviços diferentes, é basicamente essa mesma estrutura, tá? Então, aqui, mais uma vez, a gente preenche, né, os nossos dados, né, descreve a nossa solicitação e avança, né? E pronto.
o processo já foi gerado e já vai estar na mesa do protocolo do seu departamento, né? Como o BHGov, ele lê de qual departamento você é, já vai direto para o protocolo do seu departamento. Então, aqui vai dar uma mensagem, né? Serviço solicitado com sucesso. Protocolo gerado, e aí ele dá um número. Protocolo é o número do processo, né? Como eles chamam aqui, esse número que vai aparecer é o número do processo que foi gerado aqui na UNEB. Você talvez nem precise dele, porque tudo que você vai precisar acompanhar é aqui no BHGov, né? Mas se em algum momento, por algum acaso, você quiser, né, verificar, não, esse foi, já pedi 2, e aí esse é um número, esse é outro, se quiser. Tá demorando, não sei, né? Meu atendimento aqui, ou eu queria cancelar, não sei, né? Qualquer motivo que você tenha, que tenha que comunicar com o seu departamento, eu pedi pelo BHGov, qual é o número do processo? Pronto, é esse número aqui. Mas, como eu falei, como todo atendimento é feito pela própria portal, talvez você nem precise, né? É só para saber que se precisar informar o departamento, o número ele vai estar disponibilizado no departamento, tá? Um ponto de atenção é para sempre monitorar a sua solicitação, né? Tanto por WhatsApp, né, quanto pelo portal, porque pode haver alguma pendência, né, com uma necessidade de reenviar algum documento. Então, às vezes enviou um documento errado, esqueceu de enviar, enviou, mas estava incompleto. Então, faltou fornecer alguma informação, então não precisava de anexo, mas, por exemplo, era para trancar uma disciplina e você não informou qual era a disciplina, né? E aí o departamento vai informar que precisou de uma pendência, né? Está pendente a informação. Então, a ideia é que você monitore não só da entrada, desculpe, não só da entrada e deixe lá, porque você precisa estar acompanhando, né, o seu pedido, né? Então, depois que a gente dá a entrada, existe uma série de notificações que você pode receber no seu WhatsApp, né? Então, a primeira delas é a criação do processo. Aquele número que apareceu naquela tela também vai chegar no seu WhatsApp, né? Para você ser notificado de cada etapa importante do seu processo. Então, a primeira que pode aparecer para você é que o seu processo foi criado. Aqui, a segunda e a terceira, né? Uma segunda é como eu falei, pode ter uma notificação de pendência de documento, né? Ou seja, como eu falei, pode ser a necessidade de reenviar algum documento. Aí você acessa o portal e reenvia o documento necessário, que vai estar descrito lá para você. Outra notificação é documento validado. O documento validado, ele só vai aparecer quando você enviar algum anexo. Então, é uma forma do departamento dizer assim, ok, os documentos que você mandou, tá tudo certo. Então, é sinal de que alguém já olhou seus documentos e já validou, tá tudo certo. E aí, ele vai para a próxima etapa. A próxima etapa é em análise. Então, uma outra notificação que vai chegar para você dizendo que seu processo está em análise, ou seja, o setor competente por analisar, atender, né, aquele caso, já recebeu e já está analisando tudo ali. Que às vezes o seu processo, a solicitação, passa por mais um setor. Às vezes sai do protocolo, vai para o colegiado, mas quem emite alguma coisa é a secretaria acadêmica, mas antes o colegiado precisa fazer algo, ou vice-versa, pode ir para o gabinete da direção. Então, pode passar por vários setores, né? Mas a análise, ela já começou, por exemplo, você vai estar ciente disso. E, por fim, uma dessas duas, né? Você vai ou receber uma notificação de que o seu processo foi deferido, ou seja, foi aceito, foi atendido, ou foi indeferido, foi negado por algum motivo. Então, se você pediu algum documento, quando o processo estiver deferido, você já pode entrar no seu portal que o documento vai estar lá. Então, por exemplo, se você pediu um histórico e o processo foi deferido, você entra no portal, vai estar lá o link já do histórico para você baixar, ou de um comprovante de matrícula, ou de uma certidão de conclusão de curso, ou qualquer pedido que envolva ter um documento no final. Se o processo não envolver nenhum documento, por exemplo, me falhou aqui agora, por exemplo, aproveitamento de atividades complementares, que é um exemplo que eu dei ali antes, né? Você só vai saber que foi, né, deferido se tiver alguma anotação importante, né? Então, por exemplo, o colegiado botar que aproveitou, você botou 50 horas, se ele quiser botar lá, das 50 aproveitamos 50, ou das 50 só aproveitamos 30, aí ele pode botar, mas não precisa disponibilizar
nenhum documento para vocês baixarem, né? Basta vocês saberem que foi atendido. O mesmo vale para o indeferido, no sentido de te informar. Se foi indeferido, vai estar lá escrito o porquê. Então, por exemplo, pediu fora do prazo, ou pediu algo que você não tem direito, né? Então, Cristina deu o exemplo do meu caso. Então, nesse caso, eu não vou nem conseguir, mas vamos supor que eu tivesse conseguido. Pedi um comprovante de matrícula, mas eu não sou mais matriculado, né? Eu já me formei. Então, né? É só um caso hipotético, mas é isso. Às vezes você pode estar pedindo uma coisa que você não faz sentido, né? Não tem direito, vamos dizer assim, porque não cabe ali na sua realidade. Então, vai estar explicadinho lá. Se foi por isso, se foi porque passou o prazo, se foi porque, enfim, você não atendeu algum requisito. Então, além de dizer que foi indeferido, ou seja, foi negado, vai te explicar o porquê que aquilo aconteceu. Tá? Então, são essas notificações que podem chegar no seu WhatsApp. Ela é importante para a gente saber, né? Ó, já tá rápido, já está atendendo, já acabou, ou então já foi negado, ou então está com a pendência, enfim. Então, as fases importantes aqui vão ser notificadas no seu WhatsApp, tá? Geralmente, gente, só você pode surgir como dúvida, isso acontece, geralmente, vamos botar aí 10, 15 minutos depois do departamento ter terminado a ação lá no processo. Então, o departamento ele vai trabalhar no processo, se ele tiver que anexar o processo, ele vai anexar, mas pode levar, pode ser que seja imediato, no minuto seguinte, você já vai receber sua notificação via WhatsApp, ou pode levar alguns minutos, né? Porque o sistema está lendo ali e vai vendo se tem uma atualização. Quando ele identifica que teve alguma atualização no seu processo, ele manda. Então, isso pode levar uns minutinhos, tá? Não é sempre que vai ser instantâneo, né? Mas é coisa de poucos minutos, e para uma realidade, né, de horas que poderia levar para você lembrar de entrar no portal, é muito pouco, né? Alguns minutos ali você aguardando vai chegar a notificação para você que foi atualizado o seu processo. Aí aqui vou abrir novamente para dúvidas. Eu vou ler e responder alguns aqui, que são mais comuns, mas se vocês tiverem dúvida e quiserem colocar no chat, podem colocar, se não, podem também levantar a mão, que daqui a pouco, quando a gente abrir novamente, a gente segue a ordem e vai responder, tá? Então, a primeira dúvida aqui. E se eu colocar meu número de WhatsApp errado, né, na hora que eu for fazer o pedido? Você ainda vai poder acompanhar 100% do seu processo pelo portal, não vai ter nenhum prejuízo no andamento do seu processo. A única coisa que não vai acontecer é você receber as notificações em tempo real, né? Mas na próxima solicitação, você pode atualizar seu número, botar o número certo e vai seguir tudo ok, tá? Como saber quais processos da UNEB tem disponível? Então, eu vou mostrar na prática, mas é basicamente, como eu falei, vocês digitam lá UNEB, aperta Enter e todos os processos que forem na UNEB, né, eles vão aparecer na tela para que você possa identificar qual é o que você precisa. E se eu não achar a demanda que eu preciso no BH? Então, você deve dar entrada diretamente com o seu protocolo presencialmente. Por quê? Não só o portal, né? Mas o próprio SEI, que é o sistema que a gente trabalha, ele tem os tipos de processo específicos implantados. Então, pode ser que você não achou a demanda porque você não associou o nome, né, que você estava pesquisando ao nome que realmente é, ou por acaso, que é mais difícil, porque já tem bastante tempo que a gente trabalha com esses processos, mas pode acontecer, ser uma demanda que ainda não está no sistema. Então, você não vai poder pedir outra coisa e no texto dizer que é aquilo. Você tem que dar entrada no seu departamento e sinalizar para o departamento. Ó, departamento, isso aqui não tem no BHGov. Então, aí o departamento entra em contato com a gente mapeia a conversa, entende o que precisa, né, para poder implantar, e aí esse novo serviço, futuramente, né, depois dessa identificação, vai ser implantado no BHGov também, né, mas é mais difícil acontecer. Mas, caso aconteça, vocês vão presenciar a entrada no protocolo e avisa para que o departamento, né, possa mapear isso para ser implantado. E aqui já me adiantei, né, na última pergunta, né, se eu posso selecionar um serviço e no texto pedir outra coisa. Não pode, né? Além de não ser uma boa prática, porque isso, gente, que você gera a solicitação, são processos administrativos, são documentos oficiais, né? Não é qualquer coisa que eu botei lá no WhatsApp, não, são documentos mesmo. Então, a gente precisa manter, né,
os documentos precisam ser o que eles estão dizendo que são, e, de qualquer forma, o próprio fluxo, né, do portal, ele segue, como eu falei, os gatilhos. Um momentinho. Pronto, então, se eu boto um exemplo, né? Abrir um processo de histórico escolar, mas eu estou pedindo no texto comprovante de matrícula. Não vai adiantar o departamento adicionar lá o comprovante de matrícula, porque aquele serviço de histórico escolar ele está programado para disponibilizar apenas o histórico escolar. Então, só quando o departamento botar um histórico escolar é que ele vai entregar para você. Então, é importante, né, que a gente se esforce para que se identificar algum serviço que não tenha, que implante, né? Isso vai ser bom não só para um aluno, como para todos, né? Mais de 20 mil estudantes que a gente tem na universidade. Então, quanto mais rápido a gente identificar isso, melhor, né? Mas já temos bastante serviços lá, então acredito que isso seja mais difícil de acontecer. Tá? Temos alguma dúvida para poder complementar nesse momento? Júlio e depois Alcione. Júlio, pode falar. Júlio, se você está falando, o seu áudio está fechado. Se quiser colocar a pergunta no chat também, a gente pode ler e responder por aqui. Podemos passar para a Alcione. Alcione, você consegue abrir seu áudio e fazer a pergunta? Sim, bom dia. Consegue me ouvir? Ouvindo sim, bom dia. Bom dia. Então, eu entrei atrasada, eu estava em outra demanda, infelizmente não pude entrar no início. Também não sei se vocês podem responder a minha pergunta. Como eu vi falando sobre essas ferramentas do Gov, eu só queria saber se para aproveitamento de curso, de disciplinas, se há um prazo, tipo, eu fiz minha graduação há 5 anos, eu ainda posso pedir esse aproveitamento de disciplinas no outro curso? É minha dúvida. Pronto, Alcione. Essa questão, justamente, eu não tenho como te responder aqui, porque aqui, apesar de a gente estar falando de serviços acadêmicos, a gente está falando de uma parte mais técnica de ferramenta, né? Do portal, de como funciona o portal, de como usar o portal. Essa questão é mais uma regra acadêmica, então quem vai poder ajudar você é a secretaria acadêmica do seu curso, porque ela que vai saber as especificidades do seu curso, se tem prazo. Então, esse detalhamento, assim, da sua situação específica, do seu pedido específico, aí é o próprio departamento, né, a secretaria acadêmica, que vai ter o expertise mesmo para poder te explicar isso, entendeu? Aqui a gente vai conseguir tirar mais dúvidas sobre o uso do portal em si, né? Como é que acessa, como é que pede, o que precisa para pedir. Mas essa questão, né, do negócio que a gente chama, que é da parte mesmo acadêmica, da pedagogia e tudo, aí é mais o departamento mesmo, o setor acadêmico, que vai conseguir te explicar melhor isso. Obrigada. Agora, se eu conseguir, tipo, se tiver no prazo, eu posso dar a entrada pelo portal do Gov. Isso. Entendi. Tem no serviço lá e você pode dar entrada por lá. Pronto, obrigada. Nada, Alcione. Júlio, acho que agora... Isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida. Eu vi que você pode solicitar diploma. Eu quero saber quando solicita, se o diploma ele vem no formato digital ou precisa ir até o departamento para pegar. Pronto. Hoje eu acredito que ainda se agende a retirada. Você vai dar entrada, né, de enviar todos os documentos que precisa, né, porque existe uma etapa também de documentação que o aluno precisa apresentar. Mas acredito que hoje ainda, né, não finalizou ainda a implementação do diploma digital. Então,
Acredito que hoje ainda seria entrega física mesmo, seria informado para você que está disponível para que você possa retirar. Ok, Quer obrigado. complementar? Nada? E Sueli, por favor. Ah, pronto. Sueli, pode falar, Sueli. Bom dia. Estão me ouvindo? Então, sim, pode falar. Parte da pergunta o colega acabou de fazer, com relação ao certificado digital, né, o diploma. Eu sou concluinte de pedagogia, agora nesse semestre, e eu me inscrevi, onde eu estou morando, eu me inscrevi numa seletiva que eu passei, e provavelmente no segundo semestre eu vou estar sendo chamada. Aí eu quero saber qual a parte seria essa do diploma digital. Já respondeu que pode ser que precise ir lá retirar. Como eu estou a mais de 800 quilômetros do polo, que a minha turma é uma das turmas EAD, ainda da parte da pandemia. Então, o que é que eu quero e preciso saber? Se, por exemplo, essa ferramenta pode me dar um documento oficial para que, se por acaso eu não puder ir buscar esse diploma imediato, quero saber também a média de prazo para entregar esse diploma, se vocês podem me informar, para eu ter uma base, caso assim eu já seja chamada, eu me apresentar no setor e pedir dias para poder providenciar esses documentos. Quer que eu responda, Entendeu? Cassinha? Entendemos. O diploma digital, Sueli e demais colegas aqui, né? Ele é um projeto que a gente também está com ele em andamento, né? Existem algumas, existe até um site, se vocês quiserem buscar mais informações, que é da próprio Ministério da Educação, onde fala sobre o processo do diploma digital. Ele não é simplesmente a gente entregar um documento em PDF para o aluno, né? Tem uma série de regras e de informações que a gente começa a ter a obrigatoriedade de mandar para o MEC. Existem questões até de publicação em diário oficial, do número dos diplomas que vão ser impressos para qual aluno, o recurso da gente poder validar esse diploma, né? A veracidade desse diploma a partir de um acesso via a página de internet. Então, ele é um projeto complexo, né? Ele é um projeto amplo, envolve questões de segurança, né? A gente vê aí, seguido na mídia, né? Processos aí, situações onde houve fraude no diploma, então, por isso, esse processo do diploma digital, ele é muito criterioso, realmente, tá? Mas a UNEB, ela está com esse compromisso, né? É um pedido da própria reitora, que a gente priorize esse projeto e desenvolva, né? Finalize o seu desenvolvimento com toda a segurança e critério necessário no menor tempo possível. Então, a gente imagina que em breve teremos notícias sobre o diploma digital. Com relação ao tempo, Sueli, para a emissão do diploma, existe uma média, né, que a gente até pode perguntar depois para a secretaria específica, existe uma secretaria de certificados e diplomas, chama CERDIC, né, quanto tempo leva em média, mas tem muitas variáveis na solicitação do diploma que elas podem impactar nesse prazo. Por exemplo, a documentação está atualizada, o comprovante de residência está atualizado, o aluno está com todos os lançamentos dele no sistema acadêmico já finalizados, então tem algumas questões, por exemplo, que pode ser que a gente identifique só no final, no processo, né, de emissão do diploma. Muitas vezes o estudante casou ou até mesmo separou, houve alguma mudança de nome, houve alguma questão de identidade de gênero, que agora ele passa a adotar um nome social. Então, existem situações que a gente precisa ter o cuidado de manter sempre atualizado durante a nossa vida acadêmica, para que quando chegue nesses processos, né, de solicitação de diploma, ele flua, né, com o menor tempo possível. E tem um outro ponto também sobre isso que eu gostaria de falar, que é a questão do que você perguntou, se ele me corrija se eu tiver entendido de forma equivocada, se existe algum outro documento que você pode solicitar no BHGov para dizer que você concluiu o curso, né? Se eu entendi corretamente, foi isso, não foi? Foi sim, Pro. Foi. Pronto. A gente tem, eu vou até entrar aqui no site do BHGov para ver se eu consigo buscar. Existem documentos que a universidade pode imprimir, tanto dizendo para o aluno que ele é um aluno concluinte, ele está no processo de conclusão de curso, e existe também
os documentos onde o aluno pode solicitar a informação de que ele concluiu o curso realmente. Mas para fins ali, se você, por exemplo, passou no concurso público, se você está precisando de uma comprovação da realização daquele curso, você vai precisar solicitar de fato o diploma, tá? E aí eu vou ficar devendo também uma resposta. Se você puder me colocar o seu e-mail no chat, eu me comprometo a buscar essa informação. Você é aluna de Polo, UAB, que você falou que está a Santo 800 Estevão. quilômetros de distância, né? Ou então você é aluna É, da UNEAD, é isso? da UNEAD, do Polo de Santo Estevão. Polo de E Santo eu Estevão. estou em Luiz Eduardo Magalhães. Tá. Porque eu vou buscar informação com a Serdic, realmente eu não sei se Cassinha tem essa informação, né? Com a Serdic e com a UNEAD, sobre esse processo de entrega de diplomas para estudantes vinculados a polos, né? Para os estudantes da UNEAD que tem esse polo como um apoio, se esse polo também serve como um local para buscar, né, esse documento. Então, eu não vou saber te responder isso agora, mas eu me comprometo aí a pegar esse retorno com as unidades competentes e encaminhar para você, tá? Me informe aí se eu ajudei de alguma forma. Ajudou, Pro, bastante. Pronto. Porque, no caso, aí eu vou correr atrás desse documento não oficial como diploma, porque eu acredito que no início do segundo semestre já vou estar sendo Vai ser solicitada. chamada. Uhum. E assim, eu vi no cronograma que saiu que o semestre vai até julho, né? Apesar que eu acredito que eu não vá até lá, porque eu tenho só 4 matérias para fechar. Se uma dessas matérias ficar até o final, eu vou ter que ficar até o final esperando o fechamento, né? De caderneta, como diz, de todo mundo. Mas, Tem um período também no calendário acadêmico, né, hum, para essa caderneta acontecer. Agora, as formaturas da UNEAD, a gente acaba participando de alguma forma, né, porque por conta das solicitações, né, como o aluno da UNEAD, ele assina a ata de colação de grau eletronicamente, e ele é chamado, então, para fazer o acesso dele como usuário externo no SEI para viabilizar a assinatura desse documento, né, então, a gente tem aí um volume grande, o NEAD tem essa regularidade aí com questão de habilitação do aluno no SEI. Então, talvez você acompanhar essas chamadas aí, não sei se você já tem um usuário externo, né? Mas se não tiver, acompanhar essa comunicação aí com a própria unidade para, né, no momento da colação de grau, você está com tudo pronto para fazer a assinatura. eu Tá. não tenho esse canal, eu não tenho essa comunicação, Pro. No caso, seria através de quê? Do site, de algum telefone? Deixa eu ver entrar aqui no site da UNEAD, ver o que eu consigo buscar para você. E também eu posso colocar no próprio chat, né? Deixa eu ver se você botou o seu e-mail aqui, Sueli? Coloquei o e-mail e Pronto. coloquei o zap também, Pro. Pronto, tá, beleza. Então, essas dúvidas que você trouxe, a gente busca e responde, a gente encaminha para você por e-mail os retornos para que a gente siga aqui com o treinamento, tá? Tá bom. A Pro ia me dar o quê? Um telefone ou alguma coisa? Não, né? No caso, vai me dar Eu vou retorno. buscar aqui qual é o caminho que a UNEAD usa. Eu acho que a UNEAD usa também pela central de serviço, Cassinho, ou não? Me ajude aí. Não sei se tu vai lembrar disso, Não né? sei se para essa demanda aí só a gente Eu vê nesse caso vou, específico mesmo. eu vou buscar aqui. E a gente te manda por e-mail qual o caminho que tu pode usar para tirar tuas dúvidas, viu, Sueli? Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada a você. Eu não vejo. Só complementando aqui no chat, algumas perguntas, né? Maria das Dores colocou. Quanto à terceira dúvida, caso não tenha demanda no BAGOV, teremos que ir presencialmente? Não seria possível fazer a solicitação da forma antiga? Então, aqui eu queria ressaltar 2 pontos. Todos os serviços que estavam na forma antiga, que era o peticionamento, estão sendo migrados para o BAGOV. Todos, né? Como eu falei na apresentação, só falta um. E esse um ainda está no peticionamento, mas ele já está em processo também de migração para o BAGOV. A ideia é que agora, em março, todos já estejam no BAGOV. Então, não tem nada que estava no antigo que não vai estar no BAGOV. Tá?
Então, não tem essa hipótese de não estar no BAGOV e estava no antigo, né? Tudo vai ser migrado. Se não está no BAGOV, nem no antigo, que hoje ainda tem um, mas daqui a pouco não vai ter mais nenhum, é porque nunca esteve, né? Nunca esteve disponível para solicitar de forma digital. Então, aí sim, não tem outra forma. Eu teria que pedir no departamento. E é importante que, quando identificarem isso, vocês sinalizem o departamento, para que o departamento entre em contato, né, com a gente para implantar, para que nas próximas oportunidades, né, já esteja lá disponível esse serviço, né? A gente não tem como ficar sabendo se está faltando alguma coisa, né? Geralmente quem traz essas demandas são os departamentos que têm a vivência com o estudante para saber quais são os pedidos que o estudante faz, e a partir daí é feito, né, um mapeamento, publica em diário oficial, enfim, questões técnicas, mas isso é mapeado e é disponibilizado no portal para vocês, tá? Então, se não tiver digital, tem que ser direto com o departamento, com o protocolo, e eles finalizarem e implantarem esse novo serviço na forma digital, tá? Só um momentinho, Maria, que eu já só vou ler aqui no chat as outras dúvidas, né? A Almerinda perguntou sobre o pedido de licença maternidade. Qual é o serviço correto? Vou para a mesma lógica da anterior. Vou pedir para você. Um momentinho. Procurar o departamento e, caso não tenha implantado no BAGOV, dá entrada presencial, mas sinaliza para que seja implantado no BAGOV, caso o tipo correto o departamento não consiga identificar. Assim, sobre essa questão da licença maternidade, muito provavelmente o que a aluna precisa é atividade domiciliar, né? E o processo de atividade domiciliar, o tipo de atendimento à atividade domiciliar, ele está. Deixa eu entrar aqui só para não falar bobagem, mas eu acho que ele está disponível, né? Solicitação de atividade domiciliar. Isso. Tanto para graduação quanto para pós-graduação. Pós-graduação. Então, se for isso. Acho por que isso que às vezes o departamento vai saber, não, a gente não chama de licença maternidade, a gente chama de atividade domiciliar, por exemplo. Então, acho que esse é um pedido também que pode ser feito. E aí, assim, até para que vocês não fiquem preocupados, poxa, mas tudo eu vou ter que ir para o departamento para perguntar, né? Na descrição do serviço, eu não sei que assim, se tu pode abrir uma tela aí do BAGOV e compartilhar só aquela parte ali, aquela etapa que fala da característica daquele serviço, né? Então, abrir esse detalhamento. E se acontecer de vocês pedirem, por exemplo, licença maternidade, desculpe, atividade domiciliar, e não era atividade domiciliar, era outro tipo de atividade que eu deveria solicitar, o próprio departamento vai, através do BAGOV, orientar vocês com relação a qual o tipo de processo correto a executar, tá? Só porque, acho que foi Sueli que comentou que está distante, pode não estar muito em contato com o departamento, então ela pode fazer a solicitação com o tipo de processo que ela identifica que seria o mais utilizado, o mais possível, né, dentro da necessidade dela, e se por algum acaso ela cometer algum equívoco, o departamento mesmo retorna com a orientação de qual o tipo correto a utilizar, tá? Se tiver pronta, pode jogar na tela, Cassia, só para mostrar ali aquela informação da descrição do serviço, pronto. onde tem um detalhamento ali. Aproveitar, vou unir as duas coisas. Em vez de mostrar direto o da pergunta esse nome dela, Almerinda, que é sobre a licença maternidade, eu vou aproveitar para mostrar o passo a passo no sistema usando esse serviço como exemplo, tá? Então, eu vou entrar primeiro no BAGOV e vou compartilhar com vocês. Para a gente ver como é que a gente acha. Então, eu estou com essa dúvida, né? Como que eu faço? Então, aqui, eu digitei aqui no meu navegador, ba.gov.br, dei enter, pronto, caí aqui no portal, tá? Então, como eu falei com vocês, primeiro passo para o serviço da UNEB, eu venho aqui nesse campo, busque por serviços ou palavra-chave, eu vou digitar UNEB, e aí já começa a aparecer aqui uma lista. Mas você pode procurar aqui ou pode apertar Enter. Aí ele já me deu aqui, ó, 54 serviços encontrados. Então, na UNEB tem aqui cadastrado 54 serviços. Então, a gente pode olhar aqui tudo que está disponível da UNEB. Então, por exemplo, está por ordem alfabética, né? Só para conhecimento de vocês.
Então, solicitar ajuste de matrícula, alteração de dados cadastrais, apoio psicológico, psicopedagógico, aproveitamento de atividade complementar. E aí, a gente estava falando aqui da dúvida da colega, que foi justamente atividade domiciliar. Não sei se é graduação ou pós-graduação, mas eu vou entrar aqui no de graduação para a gente dar uma olhada. Então, essa é a tela do serviço, como eu falei com vocês. Se eu apertar aqui em iniciar, ele vai abrir aqui quais as etapas. Eu vou clicar aqui e ele vai me dizer aqui, né, algumas informações e eu vou continuar para aquelas telas. Acho que aqui não vai deixar porque eu não estou logada. Para aquela tela onde eu vou dizer meu WhatsApp e preencher meus dados do meu curso, descrever a minha solicitação e anexar alguma coisa se for necessário. Mas eu vou mostrar aqui agora. Deixa eu voltar. Ali já tem até uma descrição ali de aluna gestante a partir do 8º mês, é assegurado o direito, então eu acho que é por esse caminho mesmo, né? Isso, então aqui já vem, né, algumas informações. Para esse caso, como o Cris falou, né, que é de atividade domiciliar, aí já tem dizendo aqui quais são as condições. Então, se for uma incapacidade física temporária, comprovada por meio de laudo médico, ou seja, se for um aluno que está com alguma incapacidade, né, precisa apresentar o laudo médico. Você já sabe que precisa anexar o laudo médico para comprovar. E a aluna gestante também tem as regras, né, a partir do 8º mês e tal. Então, para todos os serviços, né, quando tiver alguma condição especial, né, alguma informação extra, então vocês vêm aqui e consultam, né? Taxa, né, não há cobrança de taxa, né? E os pré-requisitos é justamente, né, o aluno está cadastrado na plataforma e documentação comprobatória sobre a demanda. Então, no caso, com incapacidade, né, física, um laudo, gestante, não sei se precisa também de laudo, mas aí é isso. Sempre vai ter informação relacionada àquele serviço que vocês vão solicitar. Eu quero só aproveitar aqui para mostrar uma coisa. Por que eu acredito que é importante a gente sempre começar a pesquisar por UNEB? Porque nós temos no estado da Bahia mais outras 3 universidades. Então, eu vou só, nem testei isso antes, mas vou botar aqui. Vou botar aqui cadê? Histórico. Vou pesquisar, em vez de pesquisar por UNEB, eu vou pesquisar por histórico escolar. E vou dar um enter aqui, só para a gente ver. Então, eu estou vendo aqui que eu tenho o histórico escolar da UNEB, tenho da SEC, tenho da UFES, que é outra universidade, tenho aqui de Amargosa. Então, o que eu quero dizer? Tem serviços que são ofertados por mais de uma instituição. Então, para não acabar, ou às vezes você pode até entrar e vai dar um erro, porque você não tem vínculo com aquele órgão e achar que não está conseguindo. Então, eu sugiro como dica só sempre pesquisar aqui o UNEB, porque aí vai aparecer todos os serviços da UNEB, e aí você clica no que for sua demanda, né? Para garantir que vai estar solicitando tudo certinho. Tá? Eu vou aproveitar aqui também, deixa eu ver se tem alguma mensagem específica. Não, a nova. Eu vou só mostrar também aqui um novo site, que é o site nosso, né? Do Escritório de Processos e Projetos, que a gente chama de EPP, que é onde tem outras informações sobre o BHGov, tem manual em PDF, né? Se vocês preferirem. Essa própria gravação vai ficar disponível lá também. Então, é epp.uneb.br. E aqui no menu lateral, né, tem uma parte específica só sobre o bh.gov.br. Então, clicando aqui, né, vai estar sobre o projeto e processos implantados. Como a gente está, né, nessa fase de migração, para poder a gente ter ali documentado o que já está no BHGov e o que está na plataforma antiga, a gente tem ali a parte de processos implantados. Mas aqui em projeto BHGov, a gente tem falando sobre o projeto, a gente tem algumas notas, né, publicadas, tem o manual de uso, né, tem outras apresentações que a gente já fez aqui sobre a ferramenta. Então, tudo que for de novo, a gente vai direcionando e alimentando essa página, tá? Então, é uma forma também de obter mais informações sobre o BHGov na UNEB, tá? Temos mais alguma dúvida? Pronto. Rai Oliveira botou no chat, vai ficar gravado onde? A gente vai salvar essa gravação e vai disponibilizar justamente no site que eu acabei de mostrar. Deixa eu até botar aqui o link para facilitar. E provavelmente vai ser publicado também em nota no portal da UNEB. Pronto.
Cristina já botou no chat o site, então tudo vai estar lá. Provavelmente isso vai sair também em nota, né, com o link da gravação no portal da UNEB, mas a qualquer momento vocês podem procurar no site da gente. Verônica, pode falar. Desculpa. Bom dia, gente. Bom dia. A minha pergunta é porque, assim, o meu curso ele é presencial. Aí eu queria saber se ao longo do curso teria a possibilidade ali de migrar, né, para um curso online, e se essa demanda de solicitação de troca ela estaria disponível dentro dessa plataforma da ba.gov. Existe essa possibilidade ou não? Pronto, tem serviço sim de transferência, né, disponível na plataforma, transferência interna, mas aí tem que ver realmente com a parte acadêmica, os editais, né, quais são as condições e tudo mais. Você pode falar aqui. Isso é isso que eu ia complementar, né? Porque essa transferência, existem editais, né, que os departamentos, que a universidade publica, e ela tem uma questão que está relacionada à disponibilidade de vaga. Então, por isso que tem que ficar atento aos editais. Existe uma janela também no calendário acadêmico. Eu vou pegar o link do calendário acadêmico e vou colocar aqui também, tá? Mas no calendário acadêmico também tem uma janela para que vocês consigam ter essa informação, né? De qual é o período para eu solicitar. Isso é transferência entre cursos, às vezes entre departamentos, né? Existem várias questões ali que envolvem uma transferência. Então, ela também depende de edital, justamente porque a gente tem que fazer a transferência com base na disponibilidade do curso, né? Quantos alunos eu consigo ainda contemplar nesse curso, por mais que seja um aluno do EAD. Também a gente tem uma limitação, né? Que eu não vou saber agora qual é, mas a gente tem uma limitação até para viabilizar que a execução da atividade ela seja feita com a mesma qualidade do presencial, né? Ok. Só enquanto a Cassinha está pesquisando ali, também pode ser direto no portal da UNEB, né, Cassinha, onde tem lá o graduação, aí vai direto para o link. Rai coloca que é novata e ainda não consegue entrar no Sagres, né? Por nada disponha. Essa questão do Sagres, você precisa encaminhar para a SGC, né? Quem faz a matrícula, quem finaliza a matrícula e quem envia os dados para habilitação do aluno ao portal do estudante é a Secretaria-Geral de Cursos, né? Então, deixa eu só pegar o e-mail aqui, acho que é atendimento@uneb.br, isso. Atendimento SGC de Secretaria-Geral de Cursos, eu vou botar no chat também, para você mandar a sua questão para lá, tá? Sua dúvida para lá. Isso, aí Cassinha entrou na página, né, Cassinha? Quer seguir? Pronto, só para aproveitar, né, para apresentar, eu até entrei por outro caminho que estou acostumada, mas para quem é estudante, você aqui no portal da UNEB, né, portal.uneb.br, você vindo aqui em graduação, por exemplo, o primeiro link que tem aqui, calendário acadêmico. Então, clicando aqui, ele é direcionado para a página da Prograde, que é a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, que é onde eles disponibilizam os links, né? Então, eu estou direcionando até para a página, porque no próximo calendário já vai ser da mesma página. E aqui tem, né? Resolução, número tal, aprova o calendário acadêmico geral para os semestres letivos 2026.1 e 2026.2 no âmbito da UNEB. Né? E aqui abaixo os anteriores. Então, sempre que vocês precisarem consultar o calendário acadêmico de vocês podem ir no portal da UNEB, graduação, calendário acadêmico, vai ter aqui o link, né? Para a resolução, né? Tudo isso é publicado através de conselhos, então isso é através de uma resolução que tem aqui. Está carregando, que são muitas páginas. Pronto. Aí começa, né? A descrição aqui, os períodos, né? Diferenciando o que é presencial, o que é AD, o que é ambos, data de início do semestre, né? Do primeiro semestre, do segundo semestre desse ano. Então, vocês sempre podem consultar no próprio portal da UNEB, tá? Calendário acadêmico, para saber os prazos todos. Mais alguma coisa, gente?
Por enquanto, nenhuma dúvida. Eu estou só fazendo uma complementação aqui no chat ao questionamento de Yasmin, que ela tem uma dúvida sobre o acesso ao AVA, mas eu acho que a gente pode ir caminhando para um encerramento, né? Que assim, a gente agradece aí, a gente teve realmente uma participação muito boa hoje, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque entendemos aí que esse é um trabalho de multiplicação, né? A gente precisa cada vez mais fortalecer esse processo, conseguir chegar até o aluno. Então, esse é um primeiro contato de vocês com a ferramenta, da maioria, eu acho, né, com a ferramenta. Eu vou colocar no chat o nosso e-mail, que é o listepp@uneb.br, porque, havendo necessidade, eu quero deixar essa porta aberta, nós já fizemos com alguns departamentos, a gente faz atividades pontuais em cima das dúvidas de cada departamento, tá? E aí a forma de fazer essa solicitação é através desse e-mail, vocês podem articular com a própria acadêmica de vocês, né, com a própria secretaria acadêmica de vocês, para que seja feita essa solicitação e a gente organize um dia, um melhor horário para fazer uma atividade específica, né, dentro das necessidades de cada público, né, de cada comunidade. Quando for a gente fica em Salvador, né, um departamento, escritório lotado em Salvador. Quando for uma unidade, um departamento mais próximo, a gente consegue ir presencial, mas quando é um pouco mais distante, por conta do custo e do deslocamento, a gente faz também via Teams, tá? Mas igualmente sem prejuízo, tá? A gente consegue também trabalhar bem com com o uso da tecnologia. E Gabriele, desculpe, levantou a mão agora, Gabriele. Pode abrir seu áudio, por favor. Se você está falando, eu não estou ouvindo, Gabriele. O microfone está fechado ainda. Ok. Não sei se a Gabriele está com algum problema no áudio. Se quiser colocar no chat, a gente retorna. Mas, assim, eu agradeço a todos e todas aí a participação. A gente fica à disposição, né, para fazer um segundo momento mais específico. Convido vocês todos a entrarem ali na página do escritório, como Cássia botou o link mais um pouco antes, né? Porque ali também tem muito conteúdo, existem outros vídeos, outros treinamentos que nós já fizemos em outras oportunidades que podem também ajudar, além da própria documentação, né? A documentação, ela está bem como um passo a passo, na ideia de ser um processo, né, fluido, um processo de fácil entendimento, mas, como eu falei também, a gente fica à disposição, tá bom, gente? A lista de frequência, Poliana perguntou sobre a lista de frequência, a gente vai fazer automaticamente pelo Teams, né, Cassinha? Isso, quando a gente encerrar, o Teams mesmo vai gerar a participação de todos os estudantes. Ok. Então, pessoal, acho que é isso, né? Hoje foi bem produtivo, talvez novidade para alguns, né, de vocês, mas tenho certeza que é só questão de prática mesmo, né? É uma ferramenta intuitiva, a gente está aqui à disposição, né, para qualquer dúvida. Os materiais estão lá no nosso site, então depois está tudo gravado, está tudo documentado também, né? E acho que é isso, né? Sejam bem-vindos aí aos novos estudantes e aos que também já faziam parte da instituição e desejamos que seja um semestre muito produtivo para vocês. E é isso. Bom dia. Obrigada, pessoal. Até logo. Bom dia.